para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Amém? Nós precisamos crer, não só crer, mas então aprendemos a ter vida com Deus. Precisamos a ter a vida com Deus e buscarmos as nossas experiências pessoais com o Senhor. A vida cristã, ela é construída através de um crer que nasce dentro de cada um de nós, dada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos nos preparar. Amém? Então bata assim no seu coração, ó, assim, ó, e diga assim: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Eu vou ser breve na palavra, mas esse texto aqui de Atos, capítulo 4, fala de uma ação de Deus, entre tantas ações que Deus tem sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Esse texto diz que Pedro e João, eles foram para a igreja no horário da oração. O horário, o tempo. O tempo, ele tem que ser bem utilizado. O tempo, ele tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Existem coisas que nós perdemos ou não fazemos corretamente porque a gente perde o tempo. E o diabo, ele procura nos distrair para sairmos da sintonia. A falta de sensibilidade de ouvir Deus nos causa distração. E nós passamos a dar prioridade naquilo que não é prioritário. Por que o diabo faz isso conosco? Para nos tirar da bênção que já está determinada por Deus. Às vezes existem suprir de Deus, bênção de Deus, que já estão liberadas na sua direção. Você já foi testado, provado e aprovado e não chega, porque você está distraído no tempo, você está desperdiçando o seu tempo. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. E nós aí temos que ter um pensamento firme, convicto na nossa vida com Deus. Por isso que temos que entender que precisamos nos preparar. Para nos encontrar com Deus, nós temos que nos preparar. Amém? E aí esse texto diz em Atos 4, versículo 22. Esse dá para os irmãos lerem aí. Diz aí: ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosamente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tinha mais de 40 anos. Imagina mais de 40 anos. Né? Quantos anos você tem? Tenho 28. 28. Não dá para entender ainda o que é mais de 40. Né, Marrom? Mais de 40 anos. Então esse homem viveu mais de 40 anos para receber uma cura milagrosa. Pessoas, atos como esse de Deus, têm que nos chamar a atenção para não desperdiçarmos o nosso tempo. Porque o tempo, ele é precioso para que nós venhamos ter zelo, uma mente desejosa de ter vida com o Senhor. Aí o que esse texto diz? Esse texto, dentro do tema, eu posso então dizer para a igreja que esse homem estava preparado para se encontrar com Deus. Posso ouvir um amém? Então você tem que se preparar para se encontrar com o Senhor. Aí uma das coisas que nós precisamos deixar muito claro dentro de nós, mesmo que a gente não sabe direito como lidar com isso, nós temos que estar dentro do tempo de Deus. Sabe por quê? Porque o momento que Deus marcou para encontrar com você, Ele não vai mudar. Se você mudar,
Ele vai chegar e você não vai estar lá. Ele não vai mudar o tempo dele porque você está fora do tempo que ele determinou. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Existem muitas bênçãos que nós perdemos porque nós desejamos, mas saímos do tempo de Deus. A mente da gente foge, os sentimentos da gente se descontrola, e aí vem várias situações. Pode ser a preguiça, que a Bíblia fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Pode ser preguiça, pode ser raiva, pode ser ansiedade, pode ser uma preocupação demasiada. Aí Satanás tenta ludibriar, enganar. Mas se você aprender a andar no tempo do Senhor, porque é dentro do tempo do Senhor que a coisa vai acontecer. Posso ouvir amém? Amém. Então você tem que estar preparado, porque o poder de Deus, ele vem em sua direção. O poder de Deus está sobre a sua alma. Posso ouvir amém? Está sobre a sua alma. Você só precisa estar atento para não desperdiçar o que está acontecendo. Há uma construção espiritual na tua vida. Posso ouvir amém? Há uma vida eterna para você e uma vida abençoada hoje. Esse homem, ele esperou mais de 40 anos, gente. Mais de 40 anos. Aí a palavra do Senhor diz que Pedro e João vão para o horário da oração. E aí a gente vai ver a história desse homem. A gente entende que ele tem uma deficiência física. E as pessoas ali em volta dele, provavelmente a família ou amigos de perto, levavam esse homem a todo culto de oração. A palavra de Deus diz que todo culto de oração, esse homem está na frente da igreja. E aí a gente entende que ele estava ali, e ali ele arrecadava esmola. Então a primeira impressão que temos é que o homem estava ali só pelo dinheiro. Ele pode ter ido por questão do dinheiro, alguém ter sugerido, falar, você não tem jeito, meu amigo, você não consegue trabalhar, tua família não consegue te sustentar, vai para a porta da igreja, se alguém te ajudar, pelo menos você tem o que comer. E aí ele vai para a porta da igreja, e dá certo, tanto dá certo, que a Bíblia fala que ele está ali, todo o horário de oração ele está ali, e com certeza as pessoas que entram naquele local acabam dando uma esmola para ele. E essa pessoa passa a viver de esmola. Só que ele passa a viver de esmola, mas algo está acontecendo na alma desse homem. Com o decorrer dos anos, começou a acontecer algo na alma desse homem. E o que Deus está dizendo para nós, que no momento que ele aprendeu, mesmo que tenha demorado mais de 40 anos, mas ele aprendeu. No momento que você passa pela prova, você é provado, passa pela dificuldade, passa pela dor, é aprovado por Deus, aí vem o poder sobrenatural. Posso ouvir um amém? Aí é o poder sobrenatural. A ação sobrenatural de Deus é uma herança que nós carregamos. Glória a Deus por isso. É uma herança. Nós carregamos essa herança. E aí a palavra do Senhor diz então que Pedro e João vão para o horário de oração. Quando eles chegam ali no horário de oração, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele dá uma determinação, ele lança uma determinação sobre esse homem. E dependendo do contexto bíblico, nós podemos dizer que ele olha para esse homem e fala, ei, eu sei que Jesus pode tirar você dessa situação. Eu sei. Eu não tiro você dessa situação. Mas eu sei que Jesus tira você dessa situação. Por quê? Porque eu tenho vivido isso. Eu tenho presenciado.
há quase 4 anos, Pedro e João vendo Jesus Cristo agindo de forma sobrenatural. Glória a Deus. E ele olha para aquele homem e fala: ei, eu não consigo tirar você dessa situação, mas em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, Em nome de Jesus. essa situação já está resolvida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga comigo assim: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Tem que se preparar, irmãos. Você não vai se encontrar com o Senhor teu Deus despreparado, acumulado de pensamentos e sentimentos que não pertencem ao tempo de Deus, desperdiçando aquilo que é a presença do Senhor. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas imagina, mais de 40 anos esse homem está todo dia no horário do culto de oração. Imagina se no dia que Pedro e João estão indo, esse homem tivesse ficado em casa. Ele ia receber a cura? Ele ia receber a cura? Sim ou não? Não ia. Por que ele não ia receber a cura? Porque ele se distraiu. Não é que ele não era de Deus, ele se distraiu. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Todos aqui somos tementes a Deus, sim ou não? Todos aqui queremos vida com Deus, sim ou não? Então muitas vezes não fazemos o que Deus quer e não estamos aonde Deus quer que estejamos porque estamos distraídos. Dá para entender o que eu estou dizendo? Deus está dizendo através desse homem: esse homem levou mais de 40 anos para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E aí a Bíblia fala para ele, Pedro fala para esse homem: em nome de Jesus, se levante. E aí a Bíblia fala que no momento que ele diz em nome de Jesus, se levante, ele estende a mão e pega na mão desse homem e ele então levanta. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quando ele vai e pega a mão desse homem e levanta esse homem, se ele não pegasse na mão desse homem para levantar esse homem não ia se levantar. Por que ele não ia se levantar? Porque esse homem já estava acostumado com o problema que carregava. Dá para entender o que eu estou dizendo a você? Esse homem já estava tão habituado com o problema que carregava, que ele por si só não tinha a motivação para fazer a força de se levantar daquela situação. Pedro, além de lançar a autoridade em nome de Jesus, Pedro teve que pegar na mão dele e falar assim: vamos lá, eu te ajudo, firma essas pernas. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante um fortalecer o outro. Amém? A Bíblia fala que é bom que nós andemos em dois, porque quando um cair, o outro o levanta. Então nós temos que buscar ter essa comunhão com o Senhor. Nós precisamos aprender a nos preparar para nos encontrar com o Senhor, nosso Deus. E é linda essa passagem, porque eu não vou entrar muito no texto, porque eu quero ser breve nessa passagem, mas é lindo porque Pedro e João, como nós, não sabia que aquele homem ia se levantar. Eu quero que vocês entendam que Pedro e João, quando saiu de casa, levantou, fez a sua higiene pessoal, de repente tomou o seu café, ou sei lá, foi em jejum para a igreja. Eles estavam indo para a igreja para orar. Eles não sabiam, eles não se levantaram. Imagina Pedro e João: vamos lá que a gente precisa levantar logo aquele coxo lá que está lá na frente da igreja. Não, eles estavam indo orar. Deus nos encontra, Deus se encontra conosco no tempo determinado por Ele, mas Ele não avisa. Ele ensina. Ele não avisa, mas Ele ensina. O que Ele ensina? Ele ensina que você tem que se preparar para se encontrar com Ele.
Ele não diz para você, olha, tal dia, tal horário eu vou me encontrar com você. Ele diz assim, se prepare porque eu vou me encontrar com você a qualquer momento. Dá para entender a diferença? Então eu preciso estar me preparando. Me preparando. Então, da parte desse homem, o homem cumpriu a parte dele. Todo dia ele estava lá no culto de oração. E Pedro e João, a sua higiene pessoal. Vamos lá, João? Vamos, Pedro, está na hora já vai, o tempo que a gente vai chegar, já vai iniciar o culto de oração. Estão indo. Quando eles estão chegando na frente, na porta da igreja, Deus começa a ministrar o coração deles. Aí Deus fala para Pedro, manifeste o meu poder na vida do seu irmão. Posso ouvir um amém? E ele manifesta. E a Bíblia fala então que aquele homem, ele se levanta e ele é totalmente curado, porque a Bíblia fala que ele pula, ele fica saltando e dançando. E as pessoas que começam a observar isso ficam mais do que admirados. As pessoas ficam espantadas com o que aconteceu, ao ponto de Pedro e João ser censurado, de religiosos chegarem para Pedro e João e falar assim, não fale mais desse Jesus. E Pedro diz assim, então Pedro devolve a interrogação para ele, dizendo assim, o que vocês então pensam que eu devo fazer? Obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Como que eu vou deixar de falar de Deus? Pelo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Como que eu vou deixar de falar de Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, dentro desse texto, a palavra do Senhor diz que as pessoas então começaram a olhar para Pedro, para João, e a Bíblia fala que esse homem que foi curado não saiu de perto deles. E eles andando ali em volta da igreja, tudo isso acontecendo de um dia para o outro. E esse homem não desgrudava dos dois. E aí a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai entender que começou a juntar gente em volta. Começou a juntar gente em volta. E ao ponto de Pedro olhar assim e falar, gente, por que vocês estão tão espantados? Por que vocês estão tão admirados assim? Por que vocês ficam olhando para a gente como se nós tivéssemos isso em nós? Mas falam, não, vocês estão enganados. Porque o que vocês viram, a cura que aconteceu nesse homem, não fomos nós que fizemos, mas foi Cristo que vocês negaram. Aí Pedro diz assim, mas Deus sabe que vocês negaram Ele na ignorância. Aí Pedro continua dizendo, mas o Senhor está dizendo a cada um de vocês, se arrependam. E se preparem para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se arrependa. Posso ouvir amém? Amém. Se arrependa. E aí a Bíblia fala que 5.000 pessoas, diga 5.000 pessoas, se arrependeram. Dá para entender o que eu estou dizendo? 5.000 pessoas. Então hoje, o que eu deixo para nós hoje é que para você se encontrar com o Senhor teu Deus, você tem que se arrepender. Amém? Aí você fala se arrepender do quê? Se arrepender de coisas que você nem imagina que você está fazendo de forma errada, tentando fazer o certo. Sabia que eu podia colocar em 2 grupos. Tem coisas que nós fazemos errado, deliberadamente, sabemos que está errado, e a gente faz errado sabendo que está errado. Agora tem uma parte da nossa vida que a gente faz errado, querendo fazer certo, achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Tem que ter arrependimento para essas 2 coisas. E aí eu preciso então aprender a me preparar para me encontrar com o Senhor meu Deus, tendo um coração
que a palavra do Senhor esteja cravada dentro de mim, em que eu possa então me examinar o meu eu, examinar o meu interior, examinar a minha fé, a minha crença, para que o Senhor possa tratar a minha alma, para que eu possa receber o mover e o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos nos preparar. Jesus Cristo está voltando. Aí os ruídos do mundo vão falar um monte de coisa. Os ruídos estão igual essas motos aí, fazendo um monte de ruído na nossa orelha, e a gente acha que a vida é isso mesmo, é correria, e vamos, e tem que fazer, e tem que acontecer, e tem que comprar, e tem que vender, e tem que trabalhar, e tem tudo isso. Nós precisamos fazer. Mas nós não podemos nos esquecer do que é mais importante: nos preparar para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. E para que isso aconteça, nós temos que nos arrepender. Glória a Deus por isso. Aí eu vou fechar a palavra contando para vocês uma experiência que eu tive, só para a gente entender princípios. Cortou a energia elétrica da casa da minha filha, e a distância do relógio de luz para onde quebrou o fio, acredito que dá uns mais de 50 metros. Chovendo, e a máquina tinha passado no chão, então estava aquele lodo, lama, chuva. E confesso a vocês que eu tenho o vício de mexer em energia sem desligar disjuntor. Vício. Fala, tem um fio descascado, eu ponho a mão, se não der choque, ou se der choque que dê para sustentar, eu vou lá e mexo com ligado mesmo. E eu fiz isso de novo, só que eu fiz isso na lama, debaixo da chuva. A única coisa que estava me cobrindo era um guarda-chuva aqui nas minhas costas, e eu mexendo. Eu mexi num fio que provavelmente, com certeza, era um neutro. Arrumei, fui num de força, mexi de novo, não deu choque, arrumei. Fui no terceiro, começou a dar um choque, eu pegava nele e dava um choque na ponta do dedão do meu pé. Eu segurava e dava um choque na ponta do dedão, assim, fazia assim. E eu fiquei ali pensando, puxa, eu pensando comigo, eu vou ter que ir lá, desligar o disjuntor para mexer aqui, tá longe, chuva. Tô querendo sair dessa chuva, ir embora para casa, mas tem que deixar essa luz arrumando. Aí eu falei, tá bom, vai. Vou lá arrumar o disjuntor, desligar o disjuntor. Subi. Fui lá, desliguei o disjuntor. Quando eu estava descendo, o cabo de força que eu já tinha arrumado, ele já tinha arrebentado um pouquinho mais para frente. Então o cabo de força que eu tinha arrumado, ele já estava desligado. Não é que eu não tomei choque, ele já estava desligado. Quando eu vi aquele cabo, porque eu subi pensando assim, puxa, é igual aquela coisa que você está arrumando, sempre tem um parafuso que segura mais, sempre tem um prego que entorta, sempre você fala, puxa, por causa desse parafuso eu vou perder tempo, por causa desse prego eu vou perder tempo. E eu subi assim, por causa desse fio eu vou perder tempo. Quando eu desci, eu vi o outro que estava cortado. Quando eu vi aquele cortado, Deus começou a ministrar o meu coração. Você erra tentando fazer o certo porque você não cumpre princípios. O correto é desligar o disjuntor para você arrumar o fio. Depois você sobe lá e arruma o disjuntor de novo, liga o disjuntor de novo. Ah, mas vai levar tempo, é mais custoso, eu estou com frio, eu estou molhado. Não importa o que você está enfrentando, você tem que cumprir princípios. Porque se você toma um choque e te dá um troço aí no meio da lama, a coisa vai acontecer de ruim na tua vida, não é porque Deus não é contigo, é porque você se distraiu e saiu do tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Preparar-se para se encontrar com o Senhor teu Deus tem que ter arrependimento. Então não é subir resmungando e voltar resmungando
para arrumar a luz. Não, é gerar arrependimento. Falar: Senhor, me perdoe, porque eu achei que estava longe, que estava demorado, eu fiquei zangado, eu fiquei nervoso, eu fiquei ansioso, não importa, eu tenho que controlar as minhas emoções, porque eu tenho que cumprir princípios, porque eu posso errar, mesmo na minha cabeça, pensando que eu estou fazendo certo. Por quê? Porque o meu coração se endureceu, e eu perdi o constrangimento, eu perdi o quebrantamento, e aí eu não vou enxergar o arrependimento. E para eu me encontrar com o Senhor meu Deus, eu tenho que me arrepender. É o que Pedro fala para essa multidão. Essa multidão fica olhando para Pedro e João e aquele homem curado e fala assim: o que esses homens têm? Porque se esse homem foi curado dessa forma, ele também pode resolver o meu problema. Ah, pode. Deus pode resolver todos os teus problemas. Posso ouvir um amém? Mas para isso tem que haver arrependimento no seu coração. Aí você fala: me arrepender do quê? Não sei. Se você não sabe, então busque comunhão com Deus primeiro, porque o Espírito do Senhor vai dizer o que você está errando. Mas por que eu tenho que me consertar? Você tem que se consertar diante do Senhor para você poder usufruir do encontro que Deus já tem preparado. O encontro já está sobre a sua vida. Agora a tua parte é estar preparado. Então há uma preparação. Você tem que se preparar. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.